Hoje eu vou chamar o irmão Walter, que vai trazer para nós uma experiência dele com Deus nesta noite. Que o Senhor possa usar o irmão e que possamos prestar muita atenção no que ele tem para nós nesta noite. Você que deseja fazer o seu testemunho, trazer aqui a sua experiência com Deus, procure o pastor durante a semana, porque aí nós agendamos o seu dia. Louvado seja Deus, porque desde quando nós começamos, nós temos tido sequencialmente, toda semana aqui, né, para a glória de Deus. Então, eu queria continuar com isso e que todos passem por esse processo. E nós vamos orar agora pelo nosso irmão que vai trazer essa palavra. Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, pela vida deste querido, que tem feito tantas coisas aqui no nosso meio, te glorificando, te exaltando. Vejo no Walter um servo, Deus, que dificilmente diz não para a tua obra, Deus, a não ser que ele não possa de fato, mas do contrário, sempre está aqui conosco, nos ajudando, nos apoiando, cuidando de todos os detalhes, Deus. Que o Senhor seja cada vez mais presente em sua vida e que possamos não somente ser edificados agora com seu testemunho, mas que o teu nome seja exaltado. E a igreja diz, amém, Senhor Deus, amém. Que Deus te use. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Irmãos, vou aqui contar um pouquinho da minha história e falar também, né, da minha experiência com Deus, né, que começou aos 10 anos de idade. Meus pais eram do meio católico, né, e eles, forçaram, né, eu fazer a primeira comunhão, né, e assim, né, a gente novinho, não entendi muita coisa, né, e fui fazer essa primeira comunhão. Só que lá, na época, a igreja, né, a doutrina da igreja, ela pregava um Deus mau, um Deus que castigava, né? E um Deus que, se você fizesse coisa errada, você era castigado. E fiz essa primeira comunhão, fui até o final, só que não me senti bem, né? Mesmo novo assim, tendo um pouquinho de entendimento, não achei legal, assim, não ardeu o coração, né? Como o pastor fala. Aí, com 11 anos, meu pai fundou a pizzaria, né? Aí, infelizmente, desse tempo para cá, né? Até 2019, assim, desde os 11 anos de idade, não tive mais infância, né? Ajudando eles, né? Na pizzaria. Aí era de domingo a domingo, né? Não tinha como frequentar uma igreja. Aí, daí em diante, eu não tive mais contato com Deus, né? Em 2004, ele veio a falecer. Aí, assim, o meu sonho sempre foi tecnologia, né? Eu sempre amei tecnologia. E meu sonho era o quê? Fazer engenharia, né? Fazer engenharia eletrônica. E com 11 anos começamos, né, essa batalha na pizzaria e tal. Aí ele veio a falecer em 2004. Antes um pouco dele falecer, eu tive essa oportunidade de fazer, né? Cheguei a fazer 3 anos de engenharia eletrônica. Em 2000, não. Aí ele veio ficar doente. Aí eu tive que trancar a faculdade, né? Para poder ajudar ele na empresa, né? E daí em diante, não consegui mais, né, fazer a faculdade. Só que assim, como eu amo essa área, eu sempre fui, né, me atualizando. Fiz outros cursos, né? Que não fosse pós-graduação. E fui estudando, não parei de estudar. Aí em 2004 ele veio falecer, aí foi que eu tive que parar mesmo, né? O meu sonho, que era estudar essa parte de eletrônica, e tive que assumir a pizzaria, né? E ele faleceu em 2004, aí quando foi em 2010, nessa época de 2004 até 2010, por conta, né, de vários, assim, heresias que a gente vê no meio das igrejas, né? E meu pai também não gostava, minha mãe também não gostava. E a gente acaba pegando, né, o exemplo dos pais, né? E eu acabei pegando um pouco de, assim, de raiva também.
Não podia haver um crente que tinha raiva, né? Mas isso mudou. Isso mudou, foi em 2000. Gente, não tô meio emocionado aqui, tá? Em 2010, aí eu vim conhecer verdadeiramente Jesus, né? Através dos parentes da minha esposa, e uns irmãos que eram lá de onde eles moram, eles fizeram ponto de pregação. Aí começou, né? 1, 2, 3, aí foi crescendo, foi crescendo. Aí me chamaram para conhecer. Aí primeiro a Dani que começou a frequentar, né? Aí depois, através dela, me chamou. E eu também comecei a frequentar. E foi amor à primeira vista. Eu fui ganho pelo louvor. Foi pelo louvor. E foi amor ali, foi é inexplicável, né? E de lá em diante, frequentando a igreja, era um dos primeiros, a igreja foi crescendo. E era numa garagem, né? Era um ponto de pregação. Foi crescendo, foi crescendo. Essa igreja, ela acabou, né? De ponto de pregação, acabou se tornando uma igreja. E eu, a Dani, os meus cunhados, né? Éramos os fundadores da igreja, né? Aí a igreja foi crescendo, só que assim, né? Infelizmente, na época o pastor não tinha sabedoria assim, né? Que igual eu já comentei muito com o pastor, misturava muitas coisas, sabe? Parte de finança, eles começaram a se corromper, né? Por causa de dinheiro, essas coisas. E na época, quando fundou a igreja, eu fui tesoureiro dessa igreja, né? Fiquei 5 anos assim, na tesouraria dessa igreja. E sabe, quando você começa a ver coisa errada, sabe? Eu comentei muito com o pastor, filho do pastor, trabalhava em empresa de vendedor, aí queria trocar cheque de terceiro, com dinheiro da igreja. Eu achava aquilo um absurdo. E eu batia muito de frente, sabe? Batia muito de frente com isso. Não aceitava. Mas mesmo assim fiquei ali por 5 anos, né? Aí quando foi em 2000 eu saí, fiquei 9 meses afastado, ainda tentei voltar. Fiquei até 2017 nessa igreja. Aí depois a gente, né, decidiu sair mesmo, efetivamente. Mas saí assim, pela porta da frente, né? Pedimos uma bênção do pastor, tudo certinho. Falamos que não tinha mais condições de ficar, né? Pedimos a bênção dele e saímos, né? Aí fiquei um pouco afastado. Quando foi em 2018, fazendo exames. Fiz exames, aí o médico falou que eu estava com suspeita de câncer. Suspeita de câncer da próstata. Aí, esse ano de 2018, eu entrei em depressão. Porque a médica não foi sábia também, né? Ela não fez todos os exames assim complementares para saber. E nisso eu entrei em depressão. 2018 foi um ano muito difícil. Aí foi que eu conheci, assim, já éramos conhecidos, né? Mas tinha 2 amigos nossos que a esposa dele foi pastora da Dani, né? E eles eram da igreja El Shaddai, lá na Moca. E a gente ficou frequentando essa igreja por um tempinho, né? Eles ajudaram bastante a gente. Graças a eles, eu saí dessa depressão, né? Acabou sendo, assim, uma suspeita só. Na verdade, não era, né? Fiz outros exames que comprovou que não era nada disso, né? Quer dizer, não foi sabedoria da médica, né? Na época. E venci a depressão. Só que eu fiquei pouco tempo lá, porque como a igreja era muito longe, né, na Moca, então era uma luta para ir, né?
domingo lá, né? E era uma igreja muito grande, sabe? É uma igreja que você entra assim que você não conhece ninguém, né? Não é igual aqui que temos essa unidade na igreja. Lá não, é cada um por si. Lá tem muitos empresários dessa igreja, né? E assim, até os pastores, porque lá era todo em célula, né? Então fazia célula na semana e tinha o culto no domingo. E nem os pastores da célula não conhecia. Aí não tava me sentindo deslocado, né? Eu e a Dani me sentindo deslocado. Aí foi quando a gente conheceu aqui. Através da Amanda, né, minha filha, que ela já estava frequentando aqui, né? Aí a gente conheceu a igreja, aí se apaixonou. Aí estamos aqui até hoje. E ela casou, né? Ela foi embora para Bahia. E através dela, né? Deus sabe todas as coisas, né? Usou ela para nos apresentar aqui, né? Estamos até hoje. E em 2020, né? Aí em seguida veio a pandemia, né? Aí teve a primeira onda. Aí, quando a gente começou a frequentar, não tinha parado ainda, né? Aí depois veio a primeira onda, aí parou tudo, aí voltou. Na segunda onda, peguei Covid. Aí foi outra luta. Foi outra luta porque em 2021 acabei ficando internado. Fiquei 12 dias internado. E assim, e foi nessa internação que eu vi a morte perto. Vi a morte de perto. No quarto que eu estava, eu vi muita gente, muitas pessoas passando de lá para a UTI, e da UTI morria. Eu peguei Covid e fiquei com 50% do prometido, só que eu não cheguei a ser entubado, né? E fiquei só no oxigênio. E quando, mais ou menos no sexto dia, deu uma recaída. Eu estava já com o máximo de volume de oxigênio que poderia, né, usar. E os enfermeiros falando que se eu não melhorasse, ia ser entubado. Aí, nessa hora, que eu clamei a Deus. Clamei a Deus pela minha vida. E clamei a Deus e como se diz, né? Chamei ele para conversar. Chamei para conversar e falei assim para Deus, se tu me deres um livramento de morte, de uma segunda chance para mim, eu vou me dedicar novamente. Sim. Então, aí, muitas pessoas veem, né, essa dedicação minha, né, esse zelo, esse cuidado, mas é porque eu fiz essa promessa para Deus, né, e Deus, como me honrou, né, dando a segunda chance, e aí às vezes, até a Dani, às vezes, questiona, né, fala, não, eu sou você e tal, né, e essa dedicação toda, né, esse cuidado todo, né, com a igreja e tal. E aí Deus me honrou, deu a segunda chance, saí do hospital. E nessa época, da primeira para a segunda onda, né, eu cheguei na igreja cada a gente ficou, né, quietinho no banco, não revelamos nossos talentos, né, porque assim a gente queria ver, né, ter certeza se era o lugar certo, né, que era para a gente estar. E a gente esperou um pouco, né? Aí depois que eu saí do hospital, aí eu tive essa melhora. Aí o pessoal que na época estava super assim, estava faltando, né? Não tinha ninguém que ficasse operasse mesa de som, né? Que cuidasse assim da parte de equipamento assim da igreja, né?
Aí foi aí que eu cheguei, na época era o Marcos, né, o irmão da Tati, que era o líder, né? Aí eu falei assim, né, falei, Deus, se for da tua vontade eu fazer a obra aqui mesmo, o senhor vai dar um sinal. No mesmo dia, o Marcos veio me procurar. Irmão, você sabe mexer na mesa de som? Aí foi, sei. Faltou soltar fogos. Faltou soltar fogos. Aí foi nisso que eu comecei a trabalhar, né? Na mesa de som. Aí, conversando com o pastor já começou a me conhecer melhor também. Né? Revelei meus talentos. E foi aí que o pastor viu, né, que eu tinha um conhecimento dessa parte. Aí me convidou, né, para assumir a liderança da parte, né, de tecnologia, equipamentos. Aí, hoje em dia é isso, né? Graças a Deus a igreja evoluiu bastante, né, de 2020 para cá. Foi uma melhora muito grande na parte de equipamentos da igreja, né? A gente olha para trás assim, né? Como que mudou, né, pastor? Mudou muito, muito. Então é isso, irmãos. Esse é o meu testemunho, tá? E é isso, é cumprindo a promessa de Deus, né? E é isso, irmãos. Obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Maravilha, né? Fiquei surpreso do Walter ter conseguido falar, porque o homem que é pura emoção, né? É o Walter, pura emoção, é um barato. Eu vou falar com ele, eu já me preparo, porque eu sei que ele é um rapaz que realmente ele é apaixonado pelo que ele faz, e isso nos tem contagiado muito. Eu sou muito grato à sua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe.